destaques da repórter Verônica Salazar. Boa noite, Verônica. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Hoje vamos falar sobre os efeitos da crise do petróleo no Espírito Santo. Temos um especialista da área para poder falar sobre esse assunto. Vamos falar também sobre os avanços do novo coronavírus no estado, de acordo com informações do painel Covid-19, que a gente dá logo mais no decorrer do programa. Lucas. É isso daí, obrigado, Verônica. E se não bastasse a grave crise sanitária provocada pela pandemia do novo coronavírus, o país parou diante da mais grave crise política do governo Bolsonaro, deflagrada pela demissão do ministro da Segurança Pública e da Justiça, Sérgio Moro. A anunciar a saída do ministério, Moro fez acusações graves ao presidente da República que vão da tentativa de interferir politicamente na Polícia Federal, como a de descumprir compromissos e promessas de campanha. Aqui no Espírito Santo, as reações foram imediatas. O governador do estado, Renato Casagrande, em sua rede social, considerou que a saída de Sérgio Moro agrava muito a crise interna do governo Bolsonaro. O Casagrande agradeceu a Moro pelo apoio dado ao Espírito Santo e comentou, abre aspas, a permanente instabilidade política, mesmo em meio à pandemia, fragiliza as instituições democráticas e mantém a angústia dos brasileiros, fecha aspas, e complementou que o governo Bolsonaro perde seu maior selo de credibilidade. O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Eric Musso, seguiu na mesma linha. Publicou um comentário na rede social dizendo que a saída de Moro fragiliza a democracia brasileira, abre aspas. Num momento tão delicado, quando enfrentamos problemas graves de saúde pública e de ordem política, o Brasil perde mais um ministro importante. Sérgio Moro foi aguerrido contra a corrupção no país e sua saída fragiliza a democracia brasileira. Após o anúncio da demissão do ministro, o senador capixaba Fabiano Contarato apresentou ao presidente do STF uma queixa-crime, denunciando o presidente Bolsonaro por suspeita de crime de falsidade ideológica. No documento que exonerou o diretor-geral da Polícia Federal, também propôs a abertura de uma CPI para apurar as denúncias de Moro. No fim da tarde, o presidente Bolsonaro, agora há pouco, fez um pronunciamento para rebater as denúncias feitas por Sérgio Moro. A cobertura completa desse dia tenso em Brasília e no Brasil você acompanha daqui a pouco às 9h15 da noite no Jornal da Cultura. E motoristas de transporte escolar realizaram uma carreata em direção ao Palácio Anchieta. Eles foram pedir ao governo do estado linhas de crédito e isenção de tributos para enfrentarem os tempos de pandemia. Nossa colega Gisele Paiva tem as informações. A manifestação contou com a adesão de motoristas de transporte escolar de toda a Grande Vitória e também de Aracruz. Com o fechamento das escolas devido ao avanço do novo coronavírus, a categoria se viu sem renda. Com isso, não tem como arcar com os compromissos. A carreata seguiu pelas principais avenidas da Grande Vitória. Durante todo o trajeto foi feito um buzinaço para chamar a atenção das pessoas. Eles esclareciam que não querem um retorno das aulas. O movimento, que não tem ligação com o sindicato da categoria, pede apoio ao governo do estado. Para isso, foram até o Palácio Anchieta entregar um documento, recebido pelo chefe da Casa Militar, Coronel Aguiar. Entre as reivindicações estão linhas de crédito com carência mínima de 6 meses, isenção de taxas e adiamento de cobrança de tributos. Motoristas e cobradores da aviação Taboazeiro que estão parados desde ontem também fizeram um protesto em frente ao Palácio Anchieta. Eles estão com salários e benefícios atrasados. O repórter Bernardo Barbosa acompanhou a manifestação. A tarde desta sexta-feira foi tumultuada no centro de Vitória. Isso porque o trânsito ficou lento na região das avenidas Jerônimo Monteiro e Getúlio Vargas. Os veículos passavam apenas por parte das vias. A movimentação foi acompanhada pela equipe da Guarda Municipal de Vitória e da Polícia Militar. Todo esse engarrafamento no trânsito foi causado por quem está nele no dia a dia. Rodoviários da empresa Taboazeiro, que atua em Vitória, se reuniram em frente ao Palácio Anchieta, reivindicando o pagamento de seus salários. O motivo é reivindicando o nosso salário, que já está atrasado, né? Já vai para o terceiro pagamento já e não saiu o dinheiro. E o Tite também não, entendeu? Está faltando os alimentos para a gente levar para nossas famílias, né? A gente está vivendo um momento de epidemia, onde o trabalhador é uma classe essencial e está fazendo a parte dela. Hoje está trabalhando sem recebimento de salário. Então,
parou. E desde ontem a gente estamos esperando uma resposta da Prefeitura de Vitória, junto ao empresário, aonde a gente consegue ter uma proposta responsável e a gente pode levar o fim a esse movimento. Cerca de 350 trabalhadores estão parados desde quinta-feira. O Sindicato das Empresas de Transportes, Setepés, informou que a aviação está com dificuldade para realizar os pagamentos devido à arrecadação abaixo do esperado neste período de pandemia. O sindicato ainda reforçou que não houve demissões. E o governo do estado entregou equipamentos para a infraestrutura agrícola do Espírito Santo. A entrega aconteceu no pavilhão de Carapina e dentro das normas sanitárias de prevenção à Covid-19. Os equipamentos agrícolas entregues pela Secretaria de Agricultura vão beneficiar várias regiões do Espírito Santo e também suprir as demandas locais, beneficiando moradores e trabalhadores dos municípios. Os tratores são praticamente só para atividade agrícola. As máquinas e equipamentos é que servirão, as máquinas grandes é que servirão para conserto de estrada, para abertura de novas estradas, para atender principalmente estradas vicinais do interior. O investimento de mais de 3.200.000 reais faz parte de um pacote de recursos dos anos de 2019 e 2020 e vai ajudar 14 prefeituras. Nós estamos levando o caminhão basculante. E esse caminhão vai ajudar muito na manutenção das nossas estradas, principalmente na transporte escolar. A gente faz o trabalho lá de cascalhamento. Quando chove, as estradas continuam trafegando. Se não for feito esse trabalho na época de chuva, o transporte escolar é prejudicado. E com isso também ajuda todos os produtores. Tanto com a estrada boa para o transporte escolar, também beneficia os nossos agricultores. Ações que levam a cada município uma estrutura maior e um apoio maior, especialmente numa hora dessa de coronavírus, de crise. É importante que a gente possa apoiar todos os municípios do estado do Espírito Santo. A entrega dos equipamentos seguiu todas as medidas preventivas para evitar a propagação do novo coronavírus. E a crise econômica provocada pelo novo coronavírus levou os preços do petróleo ao menor nível deste século. E isso certamente vai ter impactos na economia capixaba. Para falar sobre esse assunto, volto à redação onde está a repórter Verônica Salazar. Pois é, Lucas, o mundo foi surpreendido, especialmente no início dessa semana, com essa queda histórica do mercado do petróleo. Isso, como você mesmo disse, certamente vai ter impactos aí na economia do Espírito Santo, uma vez que a cadeia produtiva do petróleo é muito importante para a receita do estado. Vamos ver então o material que a repórter Alessandra Bruno preparou sobre esse assunto. A crise econômica agravada pela pandemia do novo coronavírus está provocando uma desvalorização no preço do barril do petróleo e gerando apreensão entre os estados produtores que já enfrentam perdas de receitas. Aqui no Espírito Santo, a Petrobras já anunciou cortes na extração diária que podem reduzir a produção do petróleo capixaba em cerca de 15%, o que representa 82 mil barris a menos. Outra ação da empresa foi a redução de 12 para 8 bilhões de reais em investimentos que faria no Espírito Santo. A estatal não desativou nenhuma plataforma no Espírito Santo, mas a P-58, maior em operação aqui no estado e localizada no litoral sul capixaba, teve um corte de 80% na produção. A SBM Offshore, que presta serviço para a Petrobras, suspendeu as atividades depois que mais de 50 trabalhadores testaram positivo para o novo coronavírus na embarcação. Essa realidade afeta e muito a economia capixaba. Só para se ter uma ideia, o setor petroleiro representa 20% do PIB do Espírito Santo. Com a perda dos royalties, o estado pode deixar de ganhar 1 bilhão e 300 milhões de reais. O Espírito Santo já foi o segundo maior produtor de petróleo do Brasil, extraindo 400 mil barris por dia. Hoje, o estado ocupa a terceira posição, com uma produção em 2019 de 340 mil barris dia. Pois é, e durante a semana os mercados de petróleo passaram aí por uma sessão de altas. Mas será que isso aí vai significar um aquecimento nesse mercado? Vamos falar sobre esse assunto. Quem vai detalhar isso melhor para a gente é o nosso entrevistado de hoje, que é o presidente do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás, o Durval Vieira de Freitas. Durval, muito boa noite, seja bem-vindo aqui no Giro TVE. Boa noite, Verônica, é um prazer estar com vocês. Estou à sua disposição.
Durval, a gente viu aí toda essa questão do petróleo no mundo todo e aqui no Espírito Santo existe uma preocupação muito forte, porque é importante fonte de arrecadação aqui para o nosso estado, não só relacionada à questão dos royalties, como também a questão do ICMS. Como o senhor avalia esse cenário? O que o senhor vê? Qual o cenário que o senhor vê para o Espírito Santo com relação a essa queda, né, histórica do mercado de petróleo? Nós temos um momento nunca vivido antes pelo setor de petróleo e gás no mundo. Foi esse preço negativo que ocorreu essa semana nos Estados Unidos. A situação do petróleo mundial é uma situação geopolítica. Tem o interesse da Rússia e da Arábia Saudita, e os Estados Unidos se tornou o maior produtor com o gás do shale gas e um preço barato, ganhando muito dinheiro. Então o pessoal da Rússia começou a produzir muito para concorrer com os Estados Unidos e reduzir o preço dos Estados Unidos. Aí a Arábia Saudita, por sua vez, sentindo prejudicado, passou a produzir mais ainda. Então houve uma queda do petróleo de $60 para 30. E alguns fornecedores americanos fizeram venda futura para entregar agora essa semana. A venda futura a $60. Com a queda do consumo decorrente do Covid-19, né, o consumo mundial caiu 30%. Então as refinarias não estavam podendo receber esse petróleo. Chegaram os navios petroleiros nas costas dos Estados Unidos, na sede de navios, não tinham para quem receber, então o preço chegou a menos $37. Quer dizer, foi um valor assim, historicamente nunca vivido. Mas isso foram 2 dias. Tem 2 tipos de petróleo. Um petróleo que é o Brent, né, que é o preço internacional. Esse preço que é o que a gente trabalha. Ele era 60, caiu para 30, e nesse dia ele chegou, no dia seguinte a esse fato, que nos Estados Unidos é o WTI, esse que chegou a menos 37. O Brent caiu no mínimo a 18, e hoje a gente está em torno de 22, 24, e o WTI está a 12, 14. Mas mesmo assim, esse preço não é competitivo para essa indústria. Mas a tendência é haver uma regularização, já estamos conversando, com essa queda de 30% que eu falei, a produção mundial é de 100 milhões de barris por dia, caiu para 70. Vai haver um acordo entre a Arábia Saudita, já estão discutindo, Estados Unidos, China, que é um grande consumidor, e Rússia, e espera-se que esse preço fique ao redor de $30 até o final do ano, e com uma possibilidade de um viés aí de crescimento no final do ano, início do ano que vem, podendo chegar a 40. Para o Brasil, em termos de pré-sal, ainda é rentável, porque o pré-sal nosso ele é produzido a menos de $10. Para a produção interna aqui no estado também, a $30 ainda é viável. O que está acontecendo no estado do Espírito Santo, indo agora para nosso estado, é que os nossos poços de petróleo no mar, a nossa produção, 97% é no mar, ela vem diminuindo, que os poços estão se esgotando. Ela caiu de 2017 para 2018, 12%, 18 para 19 caiu mais 12%, e esse ano caiu cerca de 15%, de 2019 para 2020. E é uma tendência cair mais 15%. Com o preço baixo, os royalties e as participações especiais do Estado vão a menos da metade do que era previsto. Era previsto mais de 2 bilhões de reais, deve ficar inferior a 1 bilhão de reais. Então, isso afeta muito. E o petróleo ele é cerca de 20% do nosso PIB. Então, você imagina que isso, no caixa do governo, não é tanto de emprego, é mais no caixa do governo. Vai impactar muito. E de alguns municípios, como Marataízes, Itapemirim, Presidente Kennedy, vão ser muito afetados por isso. Agora, vai ser um ano difícil, mas o petróleo vai continuar sendo importante para o Estado. Vai ser o setor mais importante para tudo isso, e no Brasil também. E essa crise, como a de 2008, 2009, ela vai passar, mas agora, quem não tiver caixa nos Estados Unidos, tem empresa quebrando, aqui no Estado ainda está sob controle, tanto a Shell como a Petrobras continuam,
Petrobras informou ao Estado que vai reduzir a produção, que era prevista em 275 mil barris por dia, para cerca de 225, 230 mil, mas tem a Shell também, que produz uma parte, né? Então, mas vai afetar o Estado. Não sei se eu fui claro. Foi sim, Durval. Então, só para a gente explicar, o que é o preço negativo, né? As petrolíferas, em vez de vender, por que elas estão pagando, né, para poder, pelo petróleo armazenado? É o seguinte, foi venda futura. É como se eu vendesse hoje alguma coisa para entregar. Isso é muito comum em mercado internacional. Você vende um produto para entregar no futuro. Aí a pessoa te paga aquele valor. Na parte agrícola é muito comum você vender o café com venda futura. Você vende o petróleo a $60, vendeu em fevereiro, em janeiro, vai entregar agora em abril. E recebeu aquele dinheiro, ele veio entregar. E quem tinha pago aquilo, poxa, como que eu vou pegar agora se eu não tenho onde vou colocar esse petróleo? Aí tem que pagar alguém para estocar aquilo para ele. Então aí o preço fica negativo. Mas isso foi momentâneo, transitório. Isso não, já voltou ao normal, já está $12, $14, que é muito baixo, mas não negativo. Foi um fato inédito que essa pandemia do coronavírus não era previsto por ninguém. E apaiou de surpresa esse mercado. Você vê o consumo E você do petróleo, você faz o querosene, você produz querosene na refinaria, produz a gasolina, produz o óleo diesel e os lubrificantes. O querosene, que é o maior consumidor, tem o maior consumo, que é o combustível da aviação. A aviação caiu aí, caiu 70%. Então o consumo de querosene caiu a mesma coisa, 70%. Os carros estão no... Pois não. Eu vou precisar interromper o senhor um pouquinho, porque a gente vai entrar com o governador, que fala ao vivo lá do Palácio Anchieta. Depois da fala dele, a gente retoma o nosso bate-papo. Pode ser? Sem problema nenhum. Aguarda aqui, Verônica. Eu agradeço. Então, um abraço. Amigas, boa noite para todos vocês. Antes de falar um pouco sobre coronavírus, quero aqui fazer o registro que hoje nós estamos comemorando 18 anos da lei que reconhece Libras como língua oficial. O Josué, que está aqui nos acompanhando sempre, é o intérprete de Libras, e eu quero então cumprimentá-lo e cumprimentando todos que utilizam a linguagem. São mais de 200 mil pessoas no estado do Espírito Santo, pessoas surdas ou com alguma deficiência auditiva. Então, meu registro inicial, né, para que a gente possa, de fato, reconhecer a importância da linguagem para todo mundo, para todos nós, né, e para muita gente aqui do nosso estado e do país. Também quero fazer um registro inicial de que hoje foi mais um dia muito tenso, muito nervoso na política brasileira. E tem sido assim nesses últimos dias, e posso dizer que tem sido assim nesses últimos meses, né? Nós estamos vivendo no país já há alguns anos uma instabilidade política muito forte. O que aconteceu e o que tem acontecido neste momento é que, junto com a instabilidade política, junto com a instabilidade econômica e junto com a instabilidade social, nós temos uma crise causada pelo Covid-19, e essa crise alimenta ainda mais, né, a crise na área de saúde alimenta ainda mais uma crise econômica, alimenta uma crise social muito forte, e nós estamos, então, a cada dia com uma dificuldade a mais na política nacional, e isso leva a uma realidade que é uma realidade de dificuldades, né, para nós, para que a gente possa fazer a gestão dessa crise, para que a gente possa tomar as decisões. Então, todos os dias há efetivamente um problema a mais, né, na política brasileira, que acaba dificultando o nosso trabalho. Então, mais do que nunca, assim, nós que não temos uma coordenação nacional de enfrentamento ao coronavírus, né? Nós que
Tivemos também no Ministério da Saúde mudanças agora recentemente. Hoje a crise foi provocada pela saída do ministro da Justiça. Então, mas como nós não temos uma coordenação nacional de enfrentamento ao coronavírus no Brasil, nós então estamos tendo que unificar ainda mais a nossa ação no nosso estado. Então eu quero mais uma vez pedir a todos os capixabas que a gente possa estar unificados em torno do desejo, do objetivo de salvarmos vidas. Para nós é muito importante que a gente esteja juntos fazendo um trabalho para que a gente salve vidas e que a gente possa apoiar as pessoas mais vulneráveis do nosso estado. Então, isso exige ainda um trabalho maior nosso, uma dedicação ainda maior nossa, para que a gente enfrente aquilo que a gente tem vivenciado já no país e que observamos em outros países. No nosso país, hoje tivemos mais de 300 mortes. No nosso estado, nós estamos a cada dia confirmando um número maior de pessoas testando positivamente para o coronavírus. Perdemos também mais 4 pessoas hoje no estado do Espírito Santo. Então, os números vão se tornando cada vez mais significativos. Então, exige uma ação conjunta, coletiva, uma ação forte nossa como cidadãos, individualmente uma ação responsável, uma responsabilidade individual que se transforma numa responsabilidade coletiva para que a gente passe por essa crise com prejuízos menores, com impacto menor para a sociedade capixaba. Então, vocês viram ontem, nós anunciamos mais leito de UTI já a partir da semana que vem, com o objetivo da gente poder dar assistência a todas as pessoas que procuram. Vocês estão vendo a nossa dificuldade de comprar respirador e, ao mesmo tempo, a gente está tendo então que ampliar as parcerias com o setor filantrópico e também debatendo com os hospitais privados no estado para que a gente possa garantir leitos para o tratamento do Covid, da Covid. Então, é muito importante que a gente continue com essa responsabilidade individual que se transforma numa responsabilidade coletiva. Nós é que transmitimos o vírus para as outras pessoas. Esse vírus veio de fora e nós agora estamos transmitindo, cada um de nós que se contagia com o vírus, se não tiver cuidado, transmite para frente e assim por diante. Então, o uso da máscara é muito importante. Cada vez mais, todos reconhecem que o uso da máscara é muito importante. A gente vê ainda pessoas caminhando nas ruas sem o uso das máscaras, pessoas, às vezes, conversando com outra pessoa sem o uso da máscara. Então, o uso da máscara é muito importante. Então, nosso desejo é que as pessoas possam adotar um protocolo de higiene, um protocolo de comportamento que se proteja e proteja outras pessoas. Distanciamento social, isolamento das pessoas dos grupos de risco e não aglomeração. Não aglomeração. Se você estiver num local que tem mais gente, mantenha a distância e use máscara. É muito importante para que a gente possa se proteger e para que a gente possa proteger outras pessoas. Então, nós queremos agradecer. Amanhã é sábado, vamos ter um novo mapa de risco dos municípios amanhã, ou dependendo do número de pessoas contagiadas em cada município, o mapa de risco pode ser alterado e como nós anunciamos no sábado passado, todo sábado um novo mapa de risco para verificar se o município se manteve num risco baixo ou se o município avançou para um risco moderado. Avançou, na verdade, regrediu, porque se vai para risco moderado, ele está tendo mais pessoas contaminadas e contagiadas, ou se se transformou num risco alto. Então, amanhã nós teremos mais uma publicação do mapa de risco de cada município do estado, pedindo aos gestores de cada município, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, vereadoras, pedindo ao industrial, ao comerciante, ao prestador de serviço, ao cidadão,
tá certo? Que tome todas as medidas que estão anunciadas no protocolo, para que a gente possa continuar convivendo com o objetivo de preservar vidas e, ao mesmo tempo, de autorizar alguma atividade econômica. Isso vai depender muito de nós, né? Se a gente conseguir, de fato, isolar as pessoas suspeitas, isolar as pessoas que estão já confirmadas e que tenham testado positivamente. Então, boa sexta-feira para vocês, um abraço e até amanhã. Esse, então, o governador do estado, Renato Casagrande, em pronunciamento direto do Palácio Anchieta. E antes de entrarmos com o governador, a gente estava conversando com a Verônica, na verdade, com o presidente do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás, Durval Vieira de Freitas. Eu volto a falar com ele aqui agora na nossa telinha aqui no Giro TV, para perguntar o seguinte, Durval, em relação a essa crise política, a gente abriu o programa com isso hoje no governo federal, a gente sabe que teve impacto na Bolsa de Valores, no dólar, e essa crise política deflagrada hoje a nível nacional tem algum impacto no comércio de petróleo no Brasil e no Espírito Santo? Olha, no comércio em si, no momento, não, porque o petróleo ele vai continuar, as pessoas vão continuar precisando de petróleo para gerar energia, para os automóveis, para os aviões, para as petroquímicas e refinaria. Isso impacta nos investimentos, porque o ambiente de negócio ele é feito pela situação econômica, situação política e causa uma insegurança no investidor. Isso pode atrasar muitos investimentos no Brasil. Essa instabilidade política prejudica nesse sentido, da insegurança que traz o investidor, principalmente o investidor estrangeiro, que comprou diversos campos aqui nos últimos leilões, eles ficam temerosos quanto a isso. Esse é o grande prejuízo. A imagem que isso leva para o exterior, para esses investidores, de virem para o país, trazerem recursos para aplicarem aqui, gerar emprego e desenvolvimento. Nesse sentido que é o prejuízo, nesse momento. E Durval, quais as consequências, né, dessa crise aqui para o consumidor? Porque todo mundo está ansioso para saber com relação à queda de preço nas bombas, com relação também aos empregos, né, a possibilidade de muita perda de empregos por conta disso. O senhor poderia falar um pouquinho mais o que o senhor pensa a respeito dessa situação? Nesse momento, nós temos dois grandes investimentos caminhando em petróleo e gás no Espírito Santo. Um em terra, que em terra nós já produzimos 29 mil barris, estão produzindo atualmente 9 mil. E com a cessão desses quase 400 postos que nós temos em terra pela Petrobras para a iniciativa privada, os investidores privados estão interessados nisso. Então, nós estamos trabalhando para que seja acelerado. Eles não diminuíram esse ímpeto. E isso pode trazer grande benefício aqui para o Estado, que é uma produção pequena, mas que gera muito emprego e desenvolvimento regional, principalmente na região de Linhares e principalmente São Mateus e Jaguaré. Então, isso aí, aquela sede da Petrobras, ali o campo de Cricaré agora está sendo em negociação. Isso pode gerar emprego e negócio. Não são grandes investimentos, mas que envolvem pequenas empresas, pequenos investidores, e não vimos sinalização nenhuma desses investidores em desistirem ou diminuírem esse ritmo. Isso também traz o benefício de a gente poder montar aqui no Estado refinarias de lubrificante pequenas, mas que são necessárias, o nosso petróleo é próprio para isso, também como mesmo de óleo diesel e petróleo, e principalmente do óleo bunker, que é para transporte marítimo pesado. Nós estamos trabalhando para o governo do Estado isentar esse óleo bunker, que aqui só tem um abastecimento para grandes cargueiros, que é em Santos, montar aqui, e isso atrair grandes cargueiros para o Estado, eles isentar de CMS. Então, a gente não está sentindo nenhum efeito nisso. Agora, na produção, no mar, a Petrobras tem um investimento aqui no Estado da ordem de 12 bilhões para esse ano. Do Brasil inteiro, de 12 bilhões de dólares, já reduziu para 7. E aqui no Estado, o investimento que era previsto nesses próximos 5 anos, de 16 bilhões, ela também deve não reduzir isso, mas ao invés de fazer em 5 anos, fazer em 6, 7 anos. Então, isso vai diminuir. Agora, no Brasil todo, vamos sofrer. Mas para as nossas empresas, as que perderam mais foram as que tinham um contrato de prestação de serviço.
não essas que trabalham com manutenção direta e operação, meio ambiente, segurança, essas não foram tão impactadas ainda, mas na área de prestação de serviço administrativo. Ok, Durval, olha, a gente agradece muito a sua participação aqui no Giro TV, ao vivo, falando aí sobre a crise do petróleo e suas consequências aqui para o Espírito Santo. E nossa conversa hoje, para quem está nos acompanhando, foi com o presidente do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás, Durval Vieira de Freitas. Muito obrigada, sim, Durval? Eu agradeço a vocês, queria dizer que esse é um trabalho que a gente faz junto à Federação das Indústrias, com o Fórum, que tem a Shell, Petrobras, Equinor, grandes empresas. Essa crise vai passar, talvez demore um pouco, mas petróleo e gás condições são importantes. Parabéns, Lucas, parabéns, Verônica, muito obrigado. Tá certo, Lucas, eu volto com você. Obrigado, Verônica, papo bem esclarecedor com o Durval. E agora vamos para o primeiro intervalo do nosso Giro TV desta sexta-feira. Daqui a pouquinho voltamos. É possível desenvolver a Amazônia e manter a floresta em pé? Essa e outras questões você confere na série Amazônia Legal, que revela as novas formas que o homem tem encontrado para sobreviver e se relacionar com a floresta. Amazônia Legal, toda sexta-feira, às 8h15 da noite. Horário alternativo, domingo, às 11h30 da manhã. Domingo, viaje pela história sem sair de casa. Uma organização conhecida pelo belíssimo prédio, pela tradição e uma famosa coleção que inclui alguns dos maiores e mais lindos diamantes e pedras preciosas já encontrados. O Museu Nacional de História Natural dos Estados Unidos. Domingo, 10h30 da manhã. Fique em casa e conheça mais uma incrível exposição no Mundo Museu. Conheça o aplicativo para aparelhos móveis da TV Cultura. Cultura Digital. Agora você leva os seus programas favoritos para onde quiser. Você pode acompanhar transmissões ao vivo, pode acessar conteúdos exclusivos para a web, pode participar de enquetes, interagir com a programação enviando fotos, vídeos e comentários, além de ouvir as rádios Cultura FM e Cultura Brasil. Para baixar o aplicativo é muito simples e gratuito. Acesse a loja do Google Play ou Apple Store. Busque por Cultura Digital, selecione o aplicativo e faça o download. Cultura Digital. Agora você pode levar cultura com você para onde quiser. Ter cultura pega bem. É possível desenvolver a Amazônia e manter a floresta em pé? Essa e outras questões você confere na série Amazônia Legal, que revela as novas formas que o homem tem encontrado para sobreviver e se relacionar com a floresta. Amazônia Legal, toda sexta-feira, às 8h15 da noite. Horário alternativo, domingo, às 11h30 da manhã. Estamos de volta com mais um bloco do Giro TV nesta sexta-feira e você pode participar com a gente por meio das redes sociais da TV Educativa e da Rádio Espírito Santo e pelo WhatsApp. Mande para cá o seu vídeo ou sua foto pelo telefone 27 999 43 55 74. Vou repetir, 999 43 55 74. E na tela para você agora dados atualizados da Covid-19 no Brasil. Já são 53.228 casos confirmados da doença no Brasil inteiro, 25 infectados para cada 100 mil habitantes, cálculo desse feito no Brasil e também aqui no Espírito Santo,
para classificar os municípios em mapa de risco, já são 3.674 mortes, com uma taxa de letalidade de 6,9% e 25.318 curados. E o mapa da contaminação para você na tela, mostrando os estados com maior número de contaminação. O estado de São Paulo chegando aí próximo a 18 mil casos confirmados da Covid-19. Ainda sobre os dados da pandemia, aqui no Espírito Santo, com o mapa atualizado do governo do estado, eu chamo a repórter Verônica Salazar. Isso, Lucas. Como a gente já vem informando ao longo da semana, Vila Velha, Serra, Vitória e Cariacica continuam na liderança aí das contaminações por coronavírus aqui no Espírito Santo. Os dados foram atualizados agora à tarde, né? Os dados do site coronavírus.com.es.gov.br, foram atualizados. Então, dentro da Grande Vitória, temos ainda Guarapari, Fundão e Viana, que estão na zona verde. No caso, Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha estão na zona de risco, na zona de alto risco. Já outros municípios da Grande Vitória, que no caso Guarapari, Fundão e Viana, estão na zona verde, de baixo risco, por terem um número reduzido aí de contaminações. Mas no caso de Viana, é bom a gente mencionar o seguinte, Lucas, as mesmas regras sanitárias que são aplicadas em locais de alto risco, como Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, também são aplicadas em Viana, que está aí na zona verde. Por quê? Pela proximidade, né, com essas regiões que têm maior número de contaminações. Já o município de Alfredo Chaves, que a gente tem visto aí uma certa movimentação em torno desse município por conta de ter entrado, na verdade, na zona de alto risco, mas no mapa ele continua na zona de baixo risco. Mas isso aí é uma questão, por quê? Aproximadamente, no local, há aproximadamente 15 mil habitantes. E 16 casos. Teoricamente, é um número baixo se você comparar aí com um local como Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, que tem realmente um número muito grande de habitantes. E existe uma conta que se faz, o Estado faz, para poder definir se o local ele tem um alto índice de... ele oferece uma zona perigosa, né, para esse tipo de contaminação, que é o seguinte, leva em consideração o número de contaminados por 100 mil habitantes. Ou seja, então, de acordo com o número de habitantes lá, esse número de contaminação, 16 casos, é muito alto. Então, foram adotadas medidas sanitárias muito mais restritivas para o município de Alfredo Chaves, no interior do estado. Essa conta, né, como eu disse, acabou preocupando as autoridades e que adotaram, como eu disse, barreiras sanitárias um pouco mais restritivas em relação aos demais municípios do interior do estado, que também estão na zona de baixo risco. Só reforçando, o painel foi atualizado agora no final do dia e Vila Velha subiu para 410 o número de contaminados, Serra para 365, Vitória para 332 e Cariacica 157 casos. E o que chama a atenção é que todos os bairros de Vila Velha, Lucas, isso é importante a gente mencionar, todos os bairros de Vila Velha e de Vitória têm casos de pessoas contaminadas por coronavírus. E na Serra, dos 144 bairros, 126 têm casos de coronavírus. Aí também entram algumas regiões que não são classificadas, né, nesse mapa. Não tem lá a nomenclatura do nome dessas regiões, né, qual bairro ou qual localidade seriam essas regiões. Então, 144 áreas no município de Serra, aí já seguindo aí a tendência de Vitória e Vila Velha, cujos bairros estão todos com focos de contaminação. E os problemas cardiovasculares, Lucas, eles continuam aí sendo as comorbidades que mais causam complicações em quem se contamina pelo novo coronavírus, seguido da diabetes. Ficou para trás, a gente acabou não dando os números, os números atualizados aqui do Espírito Santo, 365 casos confirmados, 17 óbitos,
né, e 78 curados aqui no Espírito Santo. Só lembrando que amanhã, o governo acabou de anunciar isso no pronunciamento que ele fez diretamente lá do Palácio Anchieta, ao vivo aqui pra gente. Amanhã sai o novo mapa de risco de avaliação dos municípios, ou seja, amanhã a gente já vai saber quais municípios vão entrar, quais vão sair da zona de risco e quais permanecem. Então vamos ficar atentos que segunda-feira todos os dados atualizados aí aqui no Giro TV é para você. Lucas, eu volto com você. É isso daí, obrigado, Verônica. E todos os dados completos você pode acompanhar no site coronavírus.es.gov.br. E professores e estudantes da UFES e do Instituto Federal do Espírito Santo de Educação se uniram com o apoio de empresas para recuperar equipamentos hospitalares tão necessários nesses tempos de pandemia. A reportagem é de Marília Targueta. Essas salas de aulas na UFES se transformaram em laboratórios de manutenção de equipamentos hospitalares e são voluntários, alunos dos cursos de graduação e pós-graduação da UFES e IFES, com conhecimento nas áreas de engenharia elétrica e eletrônica, que participam do trabalho, recuperando ventiladores mecânicos, de analisadores de sinais vitais e de leitos hospitalares. O recebimento e depois distribuição dos aparelhos em perfeito estado de funcionamento ficam a cargo do governo do estado. Nós estamos trabalhando em parceria com o IFES, com a Vale, com a ArcelorMittal e com empresas de manutenção e engenharia clínica, como é o caso da Adremed e a Tec Saúde. Já recebemos cerca de 75 equipamentos e muitos deles já foram devolvidos para os hospitais para serem usados. Todos esses equipamentos que chegam por aqui, eles passam por uma série de fases, desde a limpeza até a preparação para a manutenção, e uma vez que o equipamento é consertado, está pronto para ser usado, ele passa pela equipe de engenharia clínica, que emite um laudo para que os profissionais da saúde possam ter segurança na utilização desses equipamentos. Nós estamos muito satisfeitos em poder dar nossa contribuição nessa ação de combate à Covid-19 e agradecemos imensamente a todos os voluntários que se disponibilizaram prontamente a nos ajudar desde o início dessa iniciativa. E com a pandemia do novo coronavírus e a circulação de muitas fake news nas redes sociais falando de medicamentos que podem curar a Covid-19, todo cuidado é pouco para não se automedicar e comprometer a saúde. A automedicação é uma prática muito perigosa, porque a automedicação ela pode causar ao paciente desde uma reação alérgica, simples ou um pouco mais grave, também pode gerar uma interação medicamentosa com algum medicamento que esse paciente já faz uso anteriormente, causando um efeito de potencializar essa medicação ou até anular os efeitos. Também, dependendo do medicamento, pode causar uma dependência, que é algo muito grave, e também a gente pode ter um agravamento de comorbidades, porque o medicamento, às vezes, ele pode mascarar algum sintoma de alguma doença mais séria, e aí a gente não vai conseguir descobrir a tempo de tratar. Devido a esse alto consumo desses medicamentos, devido a fake news e até pessoas sem orientação médica, as pessoas que precisam desse medicamento para o uso crônico das suas doenças, elas vão ficar sem esse acompanhamento desse medicamento. Isso pode levar essas pessoas até a internação. E as pessoas também que vão consumir esse medicamento sem uma recomendação médica, elas podem ter intoxicação e problemas sérios que também podem levar à internação. E assim, então a gente vai encerrando esse segundo bloco do Giro TV desta sexta-feira. Daqui a pouquinho voltamos com o terceiro e último bloco. Segunda no Roda Viva, ele transformou a fotografia em arte de violações contra a dignidade humana, guerras e agressões contra o meio ambiente. Seu trabalho é um alerta sobre os acontecimentos do mundo e é usado como documento para importantes órgãos como Unicef, ONU e OMS. No Brasil, aponta o foco para a destruição da Amazônia e agora, com coronavírus, alerta para os riscos às populações indígenas. No centro do Roda Viva, o fotógrafo internacionalmente premiado e recordista de público em suas exposições, Sebastião Salgado, segunda, 10 da noite.
Um mosquitinho tão pequenininho, capaz de causar um problemão. Mais de 1,5 milhão de brasileiros foram infectados pela dengue. Foi confirmada a primeira morte por Zika vírus no país. Foram registrados no país 17 mil casos suspeitos de chikungunya. Faça a sua parte no combate ao Aedes aegypti. Não deixe água parada. Armazene latas e garrafas com a boca para baixo ou em local coberto. Deixe os vasos sanitários com a tampa fechada. E não esqueça, caixas d'água devem estar sempre muito bem vedadas, assim como os ralos. Perder para um mosquito é o fim da picada. Participe dessa luta. Domingo, Luiz Felipe Pondé e uma reflexão sobre o medo. Você não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe por que está aqui. Café filosófico. O seu corpo é uma experiência de transcendência avassaladora e é uma transcendência que você tem medo. Por quê? Porque não existe nada melhor no mundo para dizer que você não manda na sua vida do que o seu corpo. Domingo, 7 da noite. Quarta-feira é dia de sessão de cinema no Cineclube TVE. Toda semana, um tema diferente numa seleção de filmes com os múltiplos olhares do cinema feito em nosso estado. O Cineclube TVE é quarta-feira, às 10h45 da noite, aqui na TVE. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Giro TV desta sexta-feira e em tempos de isolamento social, um corredor resolveu realizar uma maratona indoor no próprio prédio e por uma boa causa. Ficou curioso? O repórter Bernardo Barbosa mostra pra gente. Praticar exercícios físicos ao ar livre não é muito indicado durante a quarentena. Por isso, o ideal é se exercitar em casa, como é o caso do Elcio. Nesta sexta-feira, ele resolveu percorrer a escadaria de seu prédio em Vila Velha, do térreo ao 14º andar. A maratona começou às 10 horas da manhã e vai até às 10 horas da noite, entre descida e subida, 420 degraus. Mas todo esse esforço é por uma boa causa. Enquanto o Elcio corre, alimentos estão sendo arrecadados em prol dos amigos dos autistas do Espírito Santo, a mais. Então, essa ideia ela partiu de uma conversa informal minha com a minha esposa, levando em consideração que a AMAIS, que é a Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo, ela realiza uma corrida de rua todo ano e esse ano, por conta da pandemia, acabou dando assim, vamos por assim dizer, uma atrasada na corrida deles. E aí a gente, nessa conversa informal em casa, resolvemos realizar essa ação social para estar contribuindo aí com as famílias que são as mais de 200 famílias que são assistidas por essa associação. Nesse momento nós estamos com os atendimentos suspensos, né, devido às normas aí, aos decretos, mas nós estamos fazendo um acolhimento com essas famílias em relação a ajudar nesse momento de Covid as famílias principalmente de vulnerabilidade social. Esse desafio, por exemplo, degrau por degrau, onde as pessoas estão doando alimento através do PicPay, assim, a parceria muito bacana e a solidariedade do Elcio, da Dani, que está aí nos ajudando, para que nós possamos ajudar essas famílias. 80% das famílias atendidas pela AMAIS são famílias de vulnerabilidade social. Para quem quiser colaborar, basta deixar o alimento na portaria do edifício Toulouse-Lautrec, na rua Castelo Branco, número 3, no bairro Praia da Costa, em Vila Velha. Quem não quiser sair de casa, basta fazer uma doação online no aplicativo PicPay com qualquer valor na conta @dane-se vou correr. Então tá aí a dica para você que quer colaborar com o pessoal do Dane-se Vou Correr. Nós estamos aqui, antes de terminar o nosso programa de hoje, sexta-feira, vamos falar de coisa legal, está na linha conosco aqui no Giro TVE, o secretário de Turismo de Anchieta, Rosineri Bernardi, que fala para a gente sobre o primeiro festival Delivery gastronômico de Anchieta, #Comer e Beber em Anchieta, nesse festival que é de culinária, mas porém de forma remota. Vamos virar aqui para falar e esse festival é parte das ações do programa Anchieta Criativa e Empreendedora e vai começar em maio exclusivamente em formato de delivery. Para falar conosco está aqui o secretário. Secretário, boa noite, bem-vindo aqui ao Giro TV.
Rosinelli Bernardi. Fala um pouco para a gente sobre o que é esse primeiro festival gastronômico de forma delivery nesses tempos de pandemia. Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos os ouvintes da Giro TVE. Esse festival, né, ele surgiu esse ano, é o primeiro festival que a gente está fazendo. Ele está substituindo um outro evento que a gente fazia de forma presencial, que seria o Sabor de Boteco, que a gente faz todo ano, mas como a gente não está podendo fazer nenhum tipo de aglomeração, a gente substituiu então esse projeto Sabor de Boteco pelo Festival Delivery Gastronômico de Anchieta e ampliando para mais setores da gastronomia de Anchieta. O Sabor de Boteco é restrito a petiscaria, bares, esses tipos de comércio, e agora a gente está abrangendo para mais tipos de estabelecimentos. É um festival gastronômico, né, que visa valorizar ainda mais a gastronomia de Anchieta em todos os seus setores, e também é uma forma de estar contribuindo de forma bastante proativa os empreendedores desse ramo nessa questão de combate ao desemprego, né, ajudando a economia do município nessa questão da pandemia do coronavírus que possibilitou, né, que pediu, né, que muitos comércios estivessem funcionando nesse momento. Nós estamos conversando aqui com o secretário de Turismo de Anchieta, o Rosinelli Bernardi. Com a conexão de internet dá uma variada de vez em quando, mas volto a te perguntar, secretário, em relação à oportunidade de geração de emprego e de renda para o povo de Anchieta com esse festival gastronômico de maneira delivery, nesses tempos de pandemia em que o comércio, inclusive o comércio alimentício, é bastante afetado, não é isso? Isso. Tem muitos comércios que precisavam fechar, né? Principalmente os comércios da noite, que trabalhavam com essa questão toda de atendimento presencial, e muitos começaram a fazer essa entrega delivery por conta própria. A gente enxergou isso, uma oportunidade da prefeitura estar contribuindo, né, com esses estabelecimentos, empreendimentos, na questão de fazer um festival de valorização exatamente desse público. Né? Com isso, a gente tenta manter muitos empregos, né, e gerar alguns outros. Por exemplo, a questão de motoboys, né, de fazer entrega. A gente está tendo uma demanda muito grande de pessoas que têm esse tipo de serviço para atender exatamente esse novo mercado que surgiu imenso de delivery, em virtude de não poder estar abrindo os comércios. Então, geralmente, os comércios, né, estão fazendo as entregas e, com isso, está gerando muito emprego para os pessoal de motoboy. E com esse festival, né, a gente tenta ter uma circulação maior de produtos na cidade, de circulação de mercadoria na cidade, de comércio, e com isso mantendo muitos empregos de cozinheiros, de pessoas de limpeza, né? Então isso contribui de forma positiva para manter o emprego e a renda no município. É isso daí. Para a gente finalizar o nosso papo, secretário, como é que vai ser as inscrições para esse festival? Quem pode participar na cidade de Anchieta? Como é que vai ser a entrega dessas delícias aí do município de Anchieta e até quando vai o festival? Isso. O festival, as inscrições começaram hoje, dia 24, vão até o dia 4 de maio. As inscrições são exclusivamente online, a gente disponibilizou um e-mail, né, para estar encaminhando as documentações. Né? O nosso edital está no site da prefeitura e também foi publicado no Diário Oficial dos Municípios. E aí as pessoas podem baixar o edital, ver a documentação e estar encaminhando para a Secretaria de Turismo, para o e-mail que a gente informou. A partir do dia 5 de maio, a gente vai fazer a avaliação das documentações de quem encaminhou, né, selecionar os inscritos, aquelas pessoas que atenderam as exigências de documentação. E a partir, provavelmente, do dia 15 de maio, vai começar realmente a acontecendo o festival. Quer dizer, do dia 5 até o dia 15 tem esse prazo de avaliação, documentação, criação das peças publicitárias, os pratos, valores, forma de entrega, forma de pagamento, para depois sim a gente estar começando a executar realmente o festival. Ele está restrito aos empreendedores do município de Anchieta, né, exclusivamente para os empreendedores do município de Anchieta que trabalham nesse tipo de mercado, padarias, lanchonetes, restaurantes, quiosques, petiscarias, sorveterias. A gente também incluiu a parte de sobremesa, cafés, né? Mas isso não impede de estar entregando em outros municípios, porque até a gente tem alguns locais que têm estabelecimentos de comércio forte nessa área, por exemplo, Iriri, que é muito próximo de Piúma. Então, pode ser que seja viável para os empreendedores de Iriri também entregar em Piúma, por ser muito próximo. Então, isso não está restrito às entregas ao território de Anchieta. Desde que haja capacidade dos empreendedores de entregar em outros locais, pode também entregar em outros locais, a não ser o município de Anchieta.
A única restrição é de participação dos empreendedores de Anchieta no festival. Entendi. Para encerrar, Rosinelli, fala para a gente qual o e-mail, o site da Prefeitura de Anchieta para quem quiser participar, que mora aí na cidade, para se inscrever nesse festival. Isso, o festival, basta entrar no site da Prefeitura, tem uma matéria lá falando sobre o festival, onde pode baixar o edital, né? Se também quiser, pode mandar um e-mail para secturismoanchieta@gmail.com, secturismoanchieta@gmail.com, né? Que a gente está encaminhando também o edital. Há um detalhe que esqueci de falar, de que o festival vai até o dia 30 de setembro, inicialmente. Se a gente, durante a execução do festival, a gente identificar que o festival está dando um resultado bem positivo, a gente pode estender para mais tempo. Ok? É isso daí. Muito obrigado, secretário de Turismo de Anchieta, Rosinelli Bernardi, que falou conosco hoje no Giro TV, e o site você pode acompanhar tudo sobre esse edital em anchieta.es.gov.br. E assim vamos terminando o Giro TV de hoje, mas antes, deixa aqui o boa noite para a Verônica Salazar. Obrigado, Verônica. Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos vocês que acompanharam o Giro TV ao vivo aqui conosco. É isso daí. Obrigado, Verônica. Obrigado a você que acompanhou o Giro TV de hoje. Encontro marcado na próxima segunda-feira. Um bom fim de semana e boa noite. E a sonoridade da nossa música de raiz, com seus mestres e grupos, são destaque na série Visceral Brasil, As Veias Abertas da Música. Um registro da origem e base de construção da música popular brasileira. Visceral Brasil, toda sexta, às 10h15 da noite. Segunda no Roda Viva, ele transformou a fotografia em arte de violações contra a dignidade humana.